Alô pessoal, estamos aqui novamente para bater aquele papo sobre assunto de saúde e hoje falaremos da anemia falciforme. Isso é uma alteração nas hemácias. Sabe como acontece isso? Não? Vamos estudar então! A anemia falciforme é uma doença transmitida pelos seus familiares. Os glóbulos vermelhos, que normalmente têm a forma circular como um disco, assumem uma forma de foice ou de forma de lua crescente. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio por todo o corpo. Quais são as causas? A doença falciforme é causada por um tipo anormal de hemoglobina, chamada de hemoglobina S. Essa hemoglobina é uma proteína dentro dos glóbulos vermelhos que transporta o oxigênio. A hemoglobina S altera os glóbulos vermelhos. Eles se tornam frágeis e indo de forma crescente como uma lua, ou mesmo em forma de foice. As células anormais fornecem menos oxigênio aos tecidos do corpo. Isso pode causar uma interrupção ao fluxo sanguíneo saudável e reduzir ainda mais a quantidade de oxigênio que flui para os tecidos do nosso corpo. A doença falciforme é herdada de ambos os pais. Se você tiver o problema e o gene da anemia falciforme, apenas em um dos pais, você terá traços da célula falciforme. Pessoas com traço de anemia falciforme não têm os sintomas da doença. Essa doença é muito mais comum em pessoas de ascendência africana ou de Mediterrânea. Também é vista em pessoas na América do Sul e Central, na região caribenha e no Oriente Médio. Os sintomas geralmente não ocorrem até depois dos 4 meses de idade. Quase todas as pessoas com a doença falciforme possuem episódios dolorosos chamados de crises. Estes podem durar de horas e até dias. Crises podem causar dor na região inferior das costas, na região das pernas, articulações e no tórax. Algumas pessoas têm um episódio a cada poucos anos, vai variando. Outros têm episódios a cada ano. As crises podem ser severas o suficiente para exigir até mesmo uma internação hospitalar. Quando a anemia se torna mais grave, os sintomas poderem ser observados como fadiga, palidez, frequência cardíaca acelerada, dificuldade respiratória, amarelamento dos olhos e da pele, que é no caso a icterícia. Crianças mais jovens com doença falciforme têm ataque de dor na região abdominal. Os seguintes sintomas podem ocorrer porque pequenos vasos sanguíneos ficam bloqueados pelas células anormais, havendo erosão dolorosa e prolongada, que chama de priapismo, visão ruim ou mesmo cegueira, problemas com o pensamento ou confusão causado por pequenos golpes, úlceras nas regiões de membros inferiores, em adolescentes e em adultos. Com o tempo, o baço para de funcionar. Como resultado disso tudo, pessoas com a doença falciforme podem ter sintomas de infecções como, de alguns exemplos, infecção óssea, como a osteomielite, infecção por vesícula biliar, chamada de colicistite, infecção pulmonar, que no caso são as pneumonias, infecção do trato urinário. Outros sinais e sintomas são observados como o crescimento atrasado, inclusive na puberdade, articulações dolorosas causadas pela artrite, insuficiência cardíaca ou hepática devido a muito ferro, ou seja, devido a transfusões de sangue. Existem exames e testes que são comumente realizados para diagnosticar e monitorar pessoas com anemia falciforme. Então vamos lá. O teste da bilirrubina, a saturação de oxigênio no sangue, a completa contagem de sangue, a eletroforese da hemoglobina, a creatinina através do seu soro, o potássio através do soro e o teste da anemia falciforme. O tratamento.
O objetivo do tratamento é gerenciar e controlar os sintomas e limitar o número de crises. Pessoas com anemia falciforme precisam de tratamento contínuo, mesmo quando não têm uma crise. Pessoas com essa condição devem tomar suplementos de ácido fólico. Esse ácido ajuda a fazer novos glóbulos vermelhos. O tratamento para uma crise falciforme vai incluir transfusões de sangue, também podem ser dadas regularmente para prevenir o AVC, medicamentos para dor, muitos fluidos devem ser utilizados ou os tratamentos para anemia falciforme. A hidroxiureia, chamada de hidrea, que ajuda a reduzir o número de episódios de dor, incluindo dor na região do tórax e problemas respiratórios em algumas pessoas. Antibióticos, que ajudam a prevenir infecções bacterianas que são comuns em crianças com doença falciforme. Existem alguns medicamentos que reduzem a quantidade de ferro corporal. Novas terapias para reduzir a frequência e a gravidade dessas crises de dor foram aprovadas. Os tratamentos que podem ser necessários para gerenciar as complicações da doença falciforme, vamos citá-los: a diálise, ou mesmo o transplante de rim para a doença renal, aconselhamento para complicações psicológicas, caso aconteçam, remoção da vesícula biliar em pessoas com doença de cálculo biliar, a substituição do quadril devido à necrose avascular dessa região, cirurgias para problemas oculares, caso aconteçam também, tratamentos para uso excessivo ou abuso de medicamentos para dor, ou seja, alguns medicamentos narcóticos, cuidado com a ferida para úlceras nas pernas, transplante de medula óssea ou células-tronco podem curar doenças falciforme, mas esse tratamento não é uma opção para a maioria das pessoas. Pessoas com doença falciforme muitas vezes não conseguem encontrar doadores de célula-tronco bem compatíveis. A vacina conjugada pneumocócica, a vacina de polissacarídeo pneumocócica, também pode ser indicado grupos de apoio, onde a adesão a um grupo de apoio, os membros vão compartilhar questões comuns que poderão aliviar o estresse da doença crônica. Qual é o prognóstico? No passado, pessoas com a doença falciforme muitas vezes morriam entre os 20 e 40 anos de idade. Graças ao cuidado da medicina moderna, as pessoas agora podem viver até 50 anos ou mais. As causas da morte incluem falência de órgãos e infecções. Qualquer sintoma de infecção, como febre, dores no corpo, dores de cabeça e fadiga, devem ser relatadas mais rapidamente. As crises de dor, a ereção dolorosa e a longo prazo, no caso nos homens também. Isso tudo tem que ser relatado. Então, pessoal, a anemia falciforme, ou chamada doença falciforme, ela é genética. Se ela for trazida tanto de pai ou de mãe, o problema é maior, mas se um dos dois tiverem, ele é, na verdade, ou seja, ele existe a doença com ele. Mas existe tratamento hoje, né? Visto no nosso relato aqui hoje, bate-papo, que ela pode ser tratada. As pessoas hoje podem evoluir com idade avançada. Eu conheço algumas pessoas com essa doença, tá? Que vivem hoje até relativamente bem. Faço as perguntas se assim desejarem, que eu logo responderei, não deixo ninguém sem resposta. Ajude o canal, porque nós ajudamos a quem precisa. No mais, pessoal, luz e paz. Muito obrigado novamente por assistir esse vídeo. Até um novo e um grande abraço.